Good luck. 5, Thank you. 4, 3, 2, 1. Good evening from Kenya, everyone. Boa noite da Quênia a todos. Eu sou Cecília Kiteiga e eu estou no Quênia. Estamos aqui para nos devotar a esse tópico específico, da teoria à prática. É justamente um tópico muito interessante e eu tenho o prazer de estar aqui junto com oradores renomados que justamente se devotam a esse tópico da teoria à prática. Eles têm experiência, então, de trabalhar com várias disciplinas, desde acadêmicas até a área do campo, inclusive engenharia florestal. Então, deixa eu apresentar a vocês Vic Mohan, Virgílio Viana e Jane Davidson. Então, eu convido-os todos, então, a justamente acolhê-los como os nossos oradores. Agora eu vou apresentar o Vic Mohan, e ele mesmo vai nos falar um pouco sobre as suas credenciais. Obrigada, Cecília. Muito bom estar com vocês hoje. Eu sou, então, médico no Reino Unido, sou diretor de saúde comunitária através da Blue Ventures Conservation. Nós somos uma organização que trabalha com comunidades costeiras nos trópicos para reconstruir, então, a vida marinha. Trabalhamos em áreas onde as comunidades também trabalham com dificuldade de recursos alimentares e ambientais, acesso limitado, então, eletricidade, serviços básicos de saúde, educação, saneamento. O que nós vemos é que questões como pobreza, como problemas de saúde, limita a capacidade da comunidade num trabalho de longo prazo, de conservação dos seus próprios recursos alimentícios e de saúde. Então, nós temos uma abordagem holística, trabalhamos, então, na vida marinha, e recursos para reconstruir, então, os seus ecossistemas marinhos. Nós oferecemos, então, tipos diferentes de sustento diversificado e ajudamos as comunidades a se engajar em ações de conservação, aumentando também acesso a serviços de saúde. Então, essa abordagem multissetorial e holística reconhece a conexão entre os humanos, o bem-estar dos humanos e do meio ambiente. Nós achamos que isso representa uma solução entusiasmante para um dos maiores desafios de saúde planetária, que é projetar a biodiversidade dos oceanos e também salvar o sustento de milhões de pescadores de pequena escala que dependem da vida marinha para sobreviver. Então, agora passo a palavra a Jane. Jane, você tem a palavra. Muito obrigada, Cecília. Estou muito feliz também de estar nesse painel tão importante e contribuir para a conferência de hoje. Eu fiquei justamente tocada pelo que o David falou sobre uma abordagem holística. Acho que vai haver muitas sessões nessa conferência falando de abordagens holísticas, justamente. Eu fui convidada a contribuir hoje. Passei muitos anos trabalhando na área política, como política, em País de Gales, em 1999, no País de Gales. Então, quando formou o seu governo, nós tínhamos o dever de promover o desenvolvimento sustentável com tudo que fosse necessário para isso. Uma das coisas que ficou clara para mim, como ministra, justamente a encargo dessa responsabilidade, foi que, na realidade, é fácil promover algo, certo? Mas é muito difícil entregar a promessa. O que nós vemos o governo falando no mundo inteiro é essencialmente promover ideias, mas não entregam a promessa. Então, eu promovi uma
Eu propus, então, uma legislação no País de Gales, que hoje é chamada do Bem-Estar das Futuras Gerações, que pede que todos os serviços públicos em Gales sejam responsáveis por entregar e não simplesmente promover. A entrega, na realidade, é muito difícil. Tem a ver com, então, uma abordagem holística e também uma abordagem que permita ao País de Gales conseguir justamente alcançar o desenvolvimento sustentável, no qual é signatário, junto com outros 193 países na ONU. Lessons from a Small Country é meu livro, Lições de um País Pequeno. Justamente abordamos essa questão. Atualmente, o País de Gales é o único país no mundo que aprovou uma legislação para proteger gerações futuras. Uma das partes principais dessa lei é justamente a criação de 7 metas, que incluem saúde planetária. Não é expresso ali nas palavras saúde planetária, mas está no coração dessa legislação o fato de que tudo que acontece no País de Gales, quer seja uma sociedade de baixo carbono, tem que estar dentro dos limites do ambiente global, não deve levar à mudança climática, deve facilitar a biodiversidade, deve endereçar questões sobre a saúde, o bem-estar físico e mental das pessoas, analisando escolhas que beneficiem a saúde no futuro, deve se focar em igualdade e em alguns momentos vou falar também sobre a sociedade e aqueles que vivem na pobreza. Tem que ser sobre criar comunidades bem conectadas, apoiar a cultura e o patrimônio e ser globalmente responsável. Então, fico muito feliz em estar nesse painel, onde o País de Gales seja talvez o único país que tem essa abordagem específica sobre o futuro das gerações humanas, mas há muitos outros países que assumiram outras abordagens em termos de expressar a legislação, a proteção de florestas, rios e da natureza. Então, uma forma de reestruturar esse debate. Eu fico muito feliz de fazer parte desse painel. Muito obrigada, Cecília. Obrigada também, temos felizes de sua visão aqui. E agora, Virgílio Viana, você tem a palavra. Por favor, se apresente. Obrigada, Cecília. Fico muito feliz de estar todos com vocês nesse painel, que é muito interessante. Acho que o conceito de uma abordagem holística nos une. Eu acho que o motivo pelo qual fui convidado para esse painel é que eu tenho um histórico pessoal que, de várias formas, me permite ter uma visão muito renovada sobre essa questão. Eu tenho uma cadeira acadêmica, um PhD em Harvard, fui professor na Universidade de São Paulo, na USP, no Brasil, até que eu mudei para Amazonas permanentemente, há 20 anos, para se tornar secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável no estado de Amazonas, que é o maior estado do Brasil. E eu trabalhei nessa função por 5 anos e conseguimos fazer várias coisas relacionadas a justamente essa abordagem holística de desenvolvimento sustentável. Nos últimos 13 anos, eu fui diretor da maior ONG da Amazonas e eu planejo justamente compartilhar lições aprendidas com essa experiência. Acho que esse grupo é fantástico. E o nome da ONG é FAS, Sustainable Amazon Foundation, Fundação da Amazônia Sustentável. Então, muito obrigada. Eu também tenho um histórico bastante diversificado e acho que essa discussão vai ser muito interessante. Deixa eu voltar a vocês. Então, vou perguntar sobre a experiência que tem em programas, a implementação de programas no campo.
Será que poderiam contar? Então, vamos começar com o senhor Viana e Jane. Muito importante, somos uma organização implementadora. Estamos baseados numa tradição duradoura, uma abordagem holística que busca promover o bem-estar das pessoas, ao mesmo tempo em que apoiamos o bem-estar dos ecossistemas dos quais dependemos. Essa abordagem vem evoluindo há muitos anos. Ao longo do nosso desenvolvimento, foi refinada e se transformou em desenvolvimentos públicos para o meio ambiente e saúde planetária. Nós temos, então, essa longa tradição de trabalhar de maneira multissetorial e holística, abordando questões da saúde planetária. Vejam a literatura. Há exemplos excelentes de práticas incríveis das quais podemos aprender. São dados muito convincentes que mostram o impacto desses métodos de trabalho. Quando nós integramos os serviços da saúde planetária no trabalho de conservação marinha, os benefícios que nós vimos foram muito além da melhoria na saúde apenas. Vou dar um exemplo disso. Nós integramos isso nas atividades de conservação, a saúde da comunidade melhorou, especialmente a saúde das mulheres. Os membros comunitários se engajavam mais na subsistência, dobraram a renda porque melhoraram a sua saúde. E isso é muito importante, né, para suas famílias. Temos que pensar no longo prazo, nesse resultado superior de saúde melhor, segurança alimentar aprimorada. Isso dá mais empoderamento. Tudo isso está relacionado com o nosso método multissetorial e holístico. Quando nós abordamos a multiplicidade das necessidades comunitárias, nós construímos a segurança, a confiança, e eles colaboram para atingir soluções para desafios que também são duradouros. É isso. E isso agrega valor. Está ligado à eficiência operacional que você obtém quando você trabalha de maneira colaboradora entre setores. Na literatura, há muitos outros exemplos que são convincentes, tem evidência de fato provando que isso acontece. É o modo correto de trabalhar. Poderia falar o dia inteiro sobre isso, mas vou parar por aqui e vou passar para os colegas agora. Muito obrigada. Se a gente poderia ouvi-lo também o dia inteiro. Muito obrigada. Obrigada pela contribuição. Agora, a senhora Davidson, é com você. Obrigada. O que eu gosto desse trabalho e trabalhar com todos vocês, nós temos agendas semelhantes, mas temos abordagens diferentes. Sempre algo novo, você diz, essa palavra, por exemplo. E a palavra agora é colaboração. Uma das grandes questões para os governos, especialmente em momentos de crise, e para governos mundiais, estão enfrentando uma grande crise aí por conta da Covid, e estão enfrentando uma crise ainda maior, que nem abordaram ainda, que é a mudança climática. O que é tão importante como os governos tomam a decisão? A sua tomada de decisão. Não deveriam pensar apenas no curto prazo, eles têm que pensar num prazo mais longo. Ou seja, não apenas tomar uma decisão que levaria a uma próxima decisão para lidar lá com a primeira decisão do passado, mas eles têm que tomar decisões que gerem um impacto, que ressonem a longo prazo para as próximas gerações. E em alguns momentos eu falei sobre os 7 objetivos que estão atrelados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Mas, de certas formas, a parte mais importante dessa legislação é que ela consagra na lei os métodos de trabalho, e um deles é a colaboração. Todas as organizações do País de Gales são demandadas a considerar aí abordagens preventivas, abordagens de longo prazo também, para que possam demonstrar a colaboração. Elas devem também integrar os desfechos aos objetivos e, claro, envolver as pessoas para as quais as decisões estão sendo tomadas. E isso muda a ação em termos de tomada de decisão, mas também muda as decisões que estão sendo tomadas aqui no País de Gales. Temos uma situação, por exemplo,
Nos últimos anos, desde que a legislação foi promulgada, o governo galês obteve o consentimento da doação de órgãos. Bom, foi dado o voto, fizeram um referendo, isso mudou o currículo escolar também, avaliou também a parte de soluções verdes nos serviços de saúde. Isso vem mudando a tomada de decisão. E é realmente difícil para aqueles que estão no topo da organização e que cresceram lá naquele sistema antigo, mas é muito fácil para os jovens, para as gerações mais jovens que se unem às organizações e que de fato querem. Eles têm aí um grande valor, eles pensam diferente. E uma das propostas mais interessantes que foi desenvolvida no país de Gales, literalmente conforme a gente fala aqui, é a ideia de se ter um serviço de natureza natural, um serviço nacional de natureza que reflita as necessidades ecossistêmicas e que esteja universalmente disponível para todos. Todas as organizações, portanto, poderiam ter uma influência e poderiam colocar as suas oportunidades no sistema, e isso poderia ser compatibilizado com voluntários, com profissionais, gerando ainda mais oportunidades para treinamento, e isso levaria a grandes projetos de reflorestamento e também abordaria algumas das questões que nós temos com relação ao uso da terra, e às vezes o uso não é muito saudável. Ou seja, existe essa sensação muito empolgante nesse momento, mas não se trata apenas de plantar as árvores. Bom, se for a árvore certa no lugar certo, elas funcionam bem, mas a ideia de desmatar e remover árvores e substituí-las com outras não é algo que é mais aceito como uma proposta. A ideia de que, na verdade, devemos olhar para o país como se fosse um paciente, praticamente, ou um paciente que precisa de assistência médica. Ou seja, haverá essa abordagem de um serviço de natureza natural para lidar com esses desfechos e esses esforços, e isso iria ampliar muito a área da saúde planetária no país de Gales. É isso que vem acontecendo, dentre várias outras ações, como resultado dessa legislação que foi promulgada. Muito obrigada. Obrigada, senhora Davidson. Poderia ouvi-la também o dia inteiro. Teremos essa oportunidade de ouvir a todos um pouco hoje. Senhor Viana, agora. O senhor tem a palavra. Obrigado, Cecília. Vou lhes dar aqui uma perspectiva da região amazônica. A Amazônia fica nas manchetes no mundo inteiro, infelizmente, por conta do aumento do desmatamento, que tem sido a tendência nos anos recentes. É uma história complicada, mas eu queria resumi-la aqui para vocês. Isso resulta de uma visão política acanhada, bastante acanhada do governo, mas também um nível de ineficiência crônico de políticas fragmentadas e voltadas para o curto prazo apenas. Esse meu ponto se relaciona com o que a Jane mencionou, a importância de políticas duradouras, políticas de longo prazo. E a gente sofre aqui com as políticas de curto prazo associadas às eleições, que às vezes ocorrem a cada 2 anos aqui. E também o ponto que o Vic levantou com relação às parcerias. Geralmente as políticas públicas são muito fragmentadas. A nossa abordagem, então, para exigir políticas de longo prazo, olha, e aqui eu posso dizer que existe um papel da sociedade civil e suas organizações, como a FAS, que podem fazer a ponte entre diferentes administrações, diferentes governos e tentar, de fato, exigir, demandar um progresso contínuo nessas áreas, em certas áreas programáticas, e também na construção de alianças. Vou compartilhar aqui algumas imagens para que consigam ver ao que me refiro aqui. Nós temos aqui a nossa sede na Amazônia, nós temos painéis solares no telhado, temos energia que é 100% autossustentável para a produção de energia. É aqui que nós trabalhamos. Essa é a área amazônica.
Nem todo o país tem 100% do território amazônico. Todos têm uma pequena parcela. Aqui nós temos a nossa definição de abordagem holística, chamamos de estratégia sistêmica, através da qual todos os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm aí a sua relação com ações concretas, levando a 8 programas. A saúde é número 1, educação, cidadania, empoderamento, renda, infraestrutura, conservação, gestão, transparência, IPD e inovação. Ou seja, nós temos aqui a descrição de como nós usamos os 17 ODS da ONU para gerar processos participativos e também para identificar as prioridades locais. O nosso programa de saúde na floresta lida com vários desafios, incluindo a Covid. Esse é um teste de Covid que a gente estava realizando. A gente investe muito em treinar os especialistas e as comunidades locais, os agentes de saúde locais, e pudemos organizar uma grande aliança com 122 organizações voltadas para a Covid na região amazônica. Nós mobilizamos, nesse caso, 8 milhões de dólares, atingindo 7.000 famílias, por meio de 7 fluxos de trabalho. Desde a prevenção, saúde mental, assistência primária feita nas comunidades, o tratamento hospitalar, sempre em parceria com as administrações locais e as várias instituições. Recentemente, a partir de ontem, eu estava lá no meio da floresta ontem, o Atumã era o local, e a gente conseguiu um grande avanço. E isso vai enfatizar o ponto que eu levantei lá no começo, o papel das organizações da sociedade civil, uma administração local que fornece vacinas, que na verdade é a sua obrigação, mas eles não teriam conseguido isso se não fosse pela ação de uma organização da sociedade civil como a nossa. Nós fomos capazes de defender um único esforço de vacinação, em vez de fazer isso por faixa etária, né? É uma pequena mudança, mas gerou um grande impacto na prática. São fotos, imagens fresquinhas de ontem. Temos aqui, então, essa abordagem holística, e aqui é uma das pequenas universidades, temos 9 dessas lá na floresta, e é aí que a gente emprega os fluxos de trabalho com a nossa abordagem holística, incluindo água potável, por exemplo, é um dos exemplos. Com isso, nós reduzimos o desmatamento nas áreas onde atuamos. Às vezes são do tamanho lá do país de Gales, e a gente aumenta também a renda das pessoas. A gente tenta cumprir todas as agendas, conservação, redução do desmatamento, o aumento da renda, e ao mesmo tempo nós fornecemos soluções para questões que são as prioridades para as comunidades que foram identificadas através de processos participativos no nosso design e na nossa implementação. Obrigado. Muito obrigada. Nós temos, então, a experiência aqui da academia também, e experiências práticas, como pudemos ver, estão, de fato, gerando bons avanços, passando aí da teoria à prática. Pudemos ver, então, que os panelistas já mostraram, que conseguiram conquistar. Estamos em boas mãos. Estamos agora bastante convencidos. Sabíamos que estávamos em boas mãos, mas agora nos convenceram. Temos aqui, então, a intervenção do doutor, e ele diz que a saúde planetária não fica completa sem os médicos. Ela também não fica completa sem os políticos. E a tarefa da saúde planetária não fica completa sem os engenheiros e aqueles que constroem, aqueles que geram a praticidade na vida. Estamos aprendendo isso todos os dias. Muito obrigada, senhores panelistas. Então, agora, eu vou diretamente para as perguntas que nós temos para a senhora Davidson. Gostaria de saber como uma política, uma legisladora e várias cargas
A senhora também foi ministra do Meio Ambiente. Esse debate que nós estamos promovendo, como podemos promover um debate superior, um debate melhor, orientado para atingir a saúde planetária numa escala maior do que a que já temos hoje? E como a gente pode fazer as coisas de um jeito diferente? E como os políticos podem nos ajudar? Uma das vantagens de se ter uma lei, obviamente, é que a política dura durante aquele período de administração, durante o período pelo qual foram eleitas. Às vezes nem dura tanto, mas aí um outro partido pode vir e assumir uma administração e gerar outras políticas. Aí elas duram durante esse mandato. Aí outro político eleito, eles geram então novas políticas. A vantagem de se ter uma lei que é promulgada é que a lei ainda estará em vigor, mesmo que haja uma nova eleição. E envolverá todos os sistemas. E o sistema administrativo atual não poderá se livrar assim tão facilmente dessa lei. Se você, então, promulgou uma lei e essa lei foi apoiada por boa parte dos partidos aqui no país de Gales, para apoiar os jovens de hoje, mas também para apoiar as gerações que ainda nem nasceram, aí não vai ser fácil para um governo que tomar posse para derrubar essa lei, dizendo que não é algo bom. A dificuldade real foi, de fato, conseguir a promulgação dessa lei. E de maneira efetiva, olha, levou lá de 2011, quando eu propus a lei inicialmente, até o ano de 2016, para que de fato a gente conseguisse criar essa lei. Não foi uma jornada rápida, não, ela foi lenta. E isso, bom, eu tenho aqui o meu website, que está lá no chat, e há vários recursos que estão falando dessa minha jornada. Nós temos que trilhar essa jornada. E algumas coisas serão muito difíceis. Haverá muitos empecilhos. E aí, quando houver um grupo grande de pessoas que estejam dispostos a lidar com essa dificuldade de promulgar essa lei, e é isso que é necessário, um grande grupo. A maior dificuldade que tivemos aqui no país de Gales é que, sem uma lei, ninguém sabia muito bem o que fazer. Todo mundo entendia o princípio do que deveriam fazer, mas o Vic e o Virgílio são ativistas de verdade, eles estão saindo aí à luta e fazendo as coisas acontecer. Os ativistas, sim, fazem isso, fazem acontecer, mas outras pessoas precisam de liderança para conseguir implementar. Portanto, se a liderança fica mais clara, as pessoas entendem qual é o objetivo da lei, aí fica mais fácil criar ações. É um ponto bastante importante. Então, agora eu gostaria de responder a pergunta que me fizeram. Será que os governos causam problemas também? Olha, é por isso que o país de Gales queria promulgar essa lei, para que não fosse o tipo de governo que gera problemas. Portanto, vale a pena dizer que nós reconhecemos, sim, que aqui no país de Gales, o nosso governo, como qualquer outro governo, a gente causa problemas, porque nós precisamos, às vezes, de decisões que não são sustentáveis, mas às vezes precisamos trabalhar com os desfechos econômicos. E na política, a economia supera a ecologia, infelizmente, mas a gente tem que reverter isso. A gente tem que garantir que o povo entenda que ecologia e economia vêm da mesma raiz grega, que é oikos, que é o nosso lar, o nosso planeta. E ecology é o conhecimento do lar e economia é a gestão desse planeta lar. E a gente tem que saber a respeito disso antes de começar a gerir esse lar. E é por isso que a gente tem que cobrir todas essas áreas. Muito obrigada. A experiência é uma coisa boa. Já ficou mais claro? Nós sabemos o que temos que fazer, precisamos de uma boa liderança, liderança ativa, liderança coesa. Muito obrigada. E agora, voltando para você, senhor Viana, eu vou fazer essa pergunta para o senhor, porque ela é muito importante, ela está ligada a tudo que você faz.
Você mencionou todos os esforços que fizeram aí. Não sabemos o que precisamos, a menos que tenhamos liderança. Senhor Viana, nos conte como lidar com o compromisso da saúde planetária, como convencer as pessoas, alcançar as pessoas para que façam algo. Do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista da liderança política, porque todos estão atuando. O que a gente precisa fazer junto às comunidades? Bem, acho que o que precisamos comunicar, na realidade, são duas coisas. Em primeiro lugar, é a comunicação com a população em geral, de forma que as pessoas percebam que proteger a natureza é bom para elas como indivíduos. Não por causa das espécies em perigo de extinção, ou por causa do planeta como uma ideia remota, mas uma coisa que está muito próxima às nossas famílias. Para ilustrar isso, uma questão, por exemplo, é a poluição do ar, que é uma das questões, uma das ameaças mais prementes à saúde, globalmente falando. As pessoas do Amazonas sofrem isso por causa das queimadas. Então, nossa estratégia é comunicar melhor a respeito das queimadas, da desmatamento e de que isso é ruim para a sua saúde, dos seus filhos, dos seus avós e assim por diante. Isso torna a agenda ambiental mais próxima à vida pessoal dos indivíduos. Então, isso é uma estratégia de comunicação que a gente tem adotado, então. Isso, na realidade, é um dos maiores desafios. Houve uma pergunta sobre isso, Chat, quais são os maiores desafios? Um dos maiores desafios é a narrativa, justamente. Hoje, por causa da narrativa do governo atual do Brasil, e é importante lembrar que o Brasil tem diferentes 3 níveis, temos o nível federal e o nível estadual e o municipal. Mas a nível federal, a narrativa é que o desmatamento é parte do desenvolvimento e que relativamente é uma coisa boa, é uma coisa relativamente boa. Essa é a narrativa e a gente tem que contra-atacar, defendendo o ponto de que o desmatamento não é do interesse nacional do Brasil, mas sim a benefício de pouquíssimas pessoas que vão ter ganhos econômicos da mineração ilegal de ouro, da invasão de terras públicas. A melhor forma, na minha opinião, é falar sobre a saúde. E a outra é convencer legisladores, criadores de políticas, e entender a mentalidade dos políticos. Se colocarmos de lado a questão da corrupção, que é uma questão muito importante para todos os países, mas a maior parte dos políticos tem a mentalidade também da importância das florestas. Então, proteger as florestas pode fazer você prefeito, você governador, vai te trazer mais votos. Então, a maior parte deles é focada em votos. Isso tem sido dito em termos de concretos, em termos de empregos. Os empregos, vocês vão concordar comigo, que está no alto da prioridade dos políticos, porque isso cria votos. Então, vamos criar mais empregos com a floresta em pé. A gente cria mais empregos com a floresta em pé do que com desmatamento. O desmatamento quer dizer pecuária, gado, e gado não promove empregos. Então, a gente tem que falar com os políticos sobre a criação de empregos. Essas são as 2 questões de comunicação que me vêm em mente agora para responder essa pergunta. Muito obrigada. Me parece que essas sugestões que você fez, essas estratégias realmente me parecem funcionar muito.
para o nosso objetivo. E agora eu queria passar rapidamente para Vic Mohan. Quais são os passos que temos que tomar para programas de desenvolvimento para endereçar desafios de saúde pública? E você tem a palavra. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostei muito das contribuições dos colegas do painel. Estou gostando muito de ouvir de vocês. Em resposta à pergunta, e mais uma vez, volto ao que já falamos. Acho que começa com ser honesto a respeito do problemas que temos nas nossas mãos. Vamos remover vamos nos remover desse papel de especialistas e tal, mas vamos ser honestos a respeito do problema que temos que responder, e realmente honesto a respeito da natureza do problema. Quase sempre, a solução não está num único setor, não é linear. Então, independente da sua especialidade, da sua organização, da sua área de especialidade, com certeza a solução vai pedir que você colabore com outros, vai pedir que você construa parcerias com organizações, com parceiros, onde você vai ter expertise complementar. E isso do meu ponto de vista. O próximo passo, então, se torna como criar uma colaboração e uma aliança com organizações que compartilham o mesmo tipo de visão planetária, onde você pode se alinhar em nome da mesma meta, que idealmente vão compartilhar um conjunto de valores que idealmente sejam valores complementares como parceiros. Então, precisamos ser honestos a respeito do problema que queremos resolver, buscar as capacidades e parceiros que vão complementar as nossas capacidades, ter uma visão compartilhada, concordar a respeito de uma única meta e a complementaridade, então, desses valores. E aí, garantir o apoio financeiro. Eu tenho tanto valor, suporte financeiro dos meus parceiros, então como quebrar esses silos de financiamento para que a gente possa chegar. Então, isso é uma das partes, garantir o financiamento para que a gente possa trabalhar em direção a uma meta complexa. E como medir o progresso? Como a gente define o sucesso dessa iniciativa? Então, mais uma vez, isso não é ligado a um único setor. Como pensar holisticamente, então, definindo o nosso progresso em direção à meta. Isso nos faz pensar muito sobre avaliação. Como avaliamos o trabalhamos que fazemos como um trabalho multidisciplinar, complexo, muitas vezes confuso. Então, como lidar com essa complexidade do trabalho que fazemos? Como entender, então, essas interações não lineares que criamos nesse trabalho? Nós temos que encontrar parceiros, então, que vão nos ajudar para essa visão compartilhada, usar valores compartilhados e trabalhar como vamos demonstrar o sucesso, medir e demonstrar. Eu poderia falar por dias e eu tenho certeza que os nossos outros amigos aqui no painel também. Então, muito feliz de estar aqui. Certamente. Eu tenho certeza que podemos continuar essa conversa depois disso. Muito obrigada. E mais uma vez, obrigada por destacar a necessidade de apoio. Muitas vezes falamos sobre o que podemos fazer, o que fazemos, nos nossos setores diferentes, mas financiamento, sim, é uma questão que precisa ser discutida. E isso, além de suporte técnico, de financiamento também, e muitas coisas que são necessárias para chegarmos à meta. Muito obrigada. E agora eu queria passar a palavra a Jane Dayson mais uma vez. Por favor, nos diga, em poucas palavras,
como alcançar esses pontos que você mencionou? Como podemos fazer isso acontecer? Eu estou vendo que temos pouco tempo para as perguntas, então, Jane, você tem a palavra. Na realidade, eu queria pegar um ponto do Virgílio, quando ele falou sobre as questões de comunicação. Eu concordo plenamente que essa questão na narrativa da comunicação é absolutamente chave aqui. No final da Segunda Grande Guerra, no Reino Unido, o governo que estava entrando trabalhou muito para dar às pessoas um novo sistema de educação, um novo sistema de saúde. Meu pai trabalhou no primeiro dia, no lançamento do NHS, do Sistema de Saúde do Reino Unido. Havia também um programa de saneamento, de água limpa, de habitação. E se pensarmos nas necessidades humanas para a sobrevivência, água limpa, ar, abrigo, alimentos, o governo naquela época tinha ministérios que fizeram tudo isso. Eu não sei sobre outros países no mundo, mas no Reino Unido, todas essas coisas foram se tornando menos importantes. E as pessoas hoje têm que lutar para colocá-las na agenda. Ano passado, foi a primeira vez que num tribunal conseguiu se demonstrar que uma criança morreu por causa da poluição de Londres. Então, essas são as coisas fundamentais que todos os governos devem fazer pelas pessoas. Precisam oferecer, então, os meios de sobrevivência. Ar limpo, água limpa, abrigo, alimentos. E se não fizermos isso, o governo está falhando com suas pessoas. E agora a gente sabe que no contexto da mudança climática, que nós temos que mudar muito nossos comportamentos para chegar a isso. Então, essa é a estrutura na qual a gente conseguiu aprovar a legislação em País de Gales. No Reino Unido é um pouco diferente, na Inglaterra é um pouco diferente. Eles fizeram Brexit e eu não concordo com isso. Significa que os britânicos vão ter que redefinir de onde conseguem seus alimentos, ou seja, é uma oportunidade de debate. E eu sempre trato barreiras como oportunidades para reorganizar a questão. Eu acho que o crítico aqui é se focar em ar limpo, água limpa, alimento e abrigo. Salvar nosso planeta, porque ao fazer isso, a saúde planetária fica então clara como uma questão crucial para a nossa sobrevida, não há separação. Muito obrigada, excelente ponto. Então, para obter a saúde planetária, há coisas que precisamos fazer, sim. E precisamos fazer tudo isso e usar a abordagem política, mais uma vez. A gente já ouviu dos nossos colegas isso também. Então, gostaria de fazer essa pergunta de novo aos outros oradores. Deve ser a nossa última pergunta. Então, como obter esse apoio político que precisamos para chegar lá? Porque são os políticos que, em última instância, nos ajudam a chegar lá. Então, vamos começar com Virgílio Viana. Como obter o apoio político? Deixa eu compartilhar aí de uma experiência muito recente, foi ontem. Ontem eu estava no meio da floresta, com 2 prefeitos, um secretário de Estado e 2 representantes de outros secretários de Estado. Como a gente consegue mobilizar o interesse desses políticos e dos legisladores, né? Me parece que fazer o papel de facilitador. Em geral, os governos não são muito criativos. Em geral, o governo não gostam de correr riscos e inovar. Então, eles tendem a fazer sempre a mesma coisa, porque é uma opção de baixo risco,
e aí acabam fazendo coisas que não são necessariamente o mais benéfico para o povo. Então, é aí que as organizações de sociedade civil têm um papel muito importante fechando essa lacuna, porque nós podemos sim correr riscos, somos mais criativos e, ao oferecer essa liderança, a gente consegue, então, engajar esses políticos e legisladores em diferentes níveis. E é assim que a gente opera. Como esse painel é muito focado em questões práticas, no exemplo que eu dei, é um exemplo muito prático. Então, como mobilizar recursos para trazer vacinas para comunidades isoladas no meio da floresta. As vacinas estavam lá, os agentes de saúde estavam lá também. Mas havia um elo que faltava, um elo perdido, que era a sugestão de mudar a política para a gente ter, então, 100% de vacinação ao invés de vacinação para cada classe, por causa de questões óbvias. Em comunidades remotas, não faz sentido ir várias vezes lá, são locais remotos, então, em termos econômicos, então é melhor fazer uma vacinação única, sem separar por idade, por classe, etc., por prioridade, vacinar todo mundo. Então, esse caso ilustra aqui o papel das parcerias, que é um trabalho que todos os meus colegas aqui já enfatizaram aqui no painel, e também o painel de ter uma abordagem holística, porque ao engajar esses diferentes atores, e aqui mais uma vez nessa experiência de ontem, que está muito fresca aqui na minha memória, nós aproveitamos justamente essa nossa missão da floresta para trabalhar também na área de educação. Nós temos um desafio grande em evitar a erosão dos cérebros, os cérebros dos jovens que migram todos para as cidades. A gente tem um lindo programa de educação para adolescentes na floresta. E outra agenda, que também é no turismo comunitário. Temos áreas no meio da floresta com grande potencial turístico, turismo ecológico. Então, nessa abordagem multidisciplinar, abordando vários pontos da agenda, nós aumentamos a eficiência. A logística é um item essencial em lugares da Amazônia, mas não apenas na Amazônia. Pensamos na Bacia do Congo, é a mesma coisa, outras áreas remotas na África, é a mesma coisa. E também em regiões de floresta tropical, ter uma abordagem holística reduz o custo e aumenta a eficiência dos programas. E negócios. Aí nós temos também os interesses de negócios também ligados a essa agenda. Essa é a minha última intervenção. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Sim, uma intervenção muito importante. A abordagem holística é justamente a comparação com a Bacia do Congo, justamente nos fala que estamos em lugares diferentes, mas os valores são os mesmos. Muito obrigada. Então, Vic Mohan. Sim, muito obrigada. Então, só como que a pergunta é sobre como engajamos os políticos, é isso? Então, na realidade, faz parte do sistema como encontrar solução. Na sociedade civil, a gente pode assumir riscos, podemos ser inovadores. Então, provavelmente, nós conseguimos desenvolver soluções e ajudá-los a trabalhar mais rapidamente. Então, nós criamos as soluções e as comunicamos aos políticos. Comunicamos o impacto dessas soluções.
para que tenhamos razões convincentes para apoiar a escala das soluções e também as histórias das pessoas, ganhar os corações e mentes, não apenas a questão empírica, mas também mudar a vida das pessoas, pessoas que passaram pelo resultado do trabalho. Nós apoiamos a comunidades, partidos. É assim que a minha vida mudou, eles vão descrever. E nós usamos isso, porque não é a nossa vida que é impactada diretamente, é a vida daquelas comunidades que nós servimos. Nós desenvolvemos soluções, nós as testamos, comprovamos os seus impactos, comprovamos a escalabilidade, e aí as comunidades é que contam as histórias. E, quando possível, a gente constrói redes da base para gerar coalizão, gerar movimento, e toda uma rede de ação. Muito obrigado. As comunidades são sim críticas na saúde planetária, com certeza são críticas. A minha organização também atua junto às comunidades, apoiando-os e também avalia os efeitos. Nós avaliamos todos esses efeitos para verificar se são atingidos. Uma pergunta agora. A mensagem que a gente deve levar para casa. Eu gostaria de ouvir agora 1 minuto de cada um dos panelistas. E depois vamos ver se a gente responde outras perguntas que ficaram aqui. Nós temos agora 8 minutos. Deem uma olhadinha, por gentileza, nas perguntas de Q&A e, por favor, digam as suas mensagens finais. Há perguntas direcionadas, vocês podem ver que elas são várias ali no Q&A. Vamos começar com você, Jane. Obrigada. Eu tenho uma mensagem bastante simples. A li. É de John Rawls. Ele é um americano, um filósofo americano, e a frase que eu uso o tempo inteiro é a seguinte: faça para as gerações futuras o que você teria querido que as gerações passadas tivessem feito para você. Nós temos que ter isso como o nosso lema. Se a gente não viver de acordo com esse lema, a gente não vai viver muito, não vai muito longe. Concordo 100% com você. Muito obrigada. Agora, senhor Viana. Muito obrigado, Cecília. Nós temos uma urgência. O planeta está doente, muito doente. E como o Papa Francisco mencionou, em épocas de doença, nós temos que manter a esperança, porque não há espaço para otimismo, mas a gente tem que manter a esperança viva. A minha sugestão é que nós usemos esse tipo de reunião para construir novas conexões, novas alianças. Eu vejo pessoas aqui que têm abordagens e ideias muito interessantes. Gostaria de convidá-las todas para trabalharem comigo aqui na Amazônia, se assim puderem. Eu dei uma olhadinha no website, no tamanho do país de Gales, parece ser um país muito interessante. Venha nos visitar. Ficarei feliz de interagir com vocês. Vou colocar minha informação de contato aqui no chat. Vamos fazer essa visita acontecer. Nós temos muitos especialistas em problemas no mundo. Nós precisamos dos que trazem as soluções. Precisamos mobilizar os solucionologistas, como ele assim chama, né? O presidente Lula costumava dizer que aqueles que têm aqueles que vivenciaram a fome, eles têm urgência, eles têm pressa. É diferente daqueles que nunca sentiram a fome. Nós temos a urgência para agir, portanto. E esse é meu ponto final. Vamos transformar essa conscientização, todo esse conhecimento em interesse e transformar os recursos em ações concretas que vão beneficiar as pessoas, os povos e o planeta ao mesmo tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu serei uma das primeiras a contatá-lo para ter discussões futuras. Agora, senhor Mohan,
por favor, qual é a sua mensagem para nós? Bom, como já foi dito, a escala do problema e a urgência requer uma coragem incrível, que a gente nunca demonstrou antes. E a mensagem que eu tenho, o meu lema é: saia do seu silo, por favor. A gente precisa sair dos silos, sair da zona de conforto, falar com quem a gente não fala, formar alianças, trabalhar em conjunto, porque a escala e a complexidade do problema exige que a gente trabalhe junto na direção desse objetivo. Ninguém tem uma única resposta, ninguém tem a resposta. E eu posso conversar mais. Eu posso responder as perguntas, e aí ele passou o e-mail. Então, eu estou Vic Mohan 1 no Twitter. Muito obrigada. Obrigada, senhor Mohan, pelo seu fechamento. Nós vamos agora fechar essa sessão. Queridos colegas, participantes dessa reunião, muito obrigada pela participação. Infelizmente, não tivemos tempo para responder todas as perguntas, mas eles responderam algumas delas e as suas perguntas foram passadas para eles. Fiquem à vontade para entrar em contato com os panelistas e fazerem o segmento. Apreciamos a sua dedicação nessa sessão. Obrigada, senhores panelistas, pela excelente discussão. Estamos ansiosos para desenvolver ações futuras mais concretas, gerando coalizões. Ok, como o senhor Viana disse. As pessoas é que nos dão informações, a gente precisa mais desse tipo de informação, e os solucionologistas, como disse o senhor Viana. Muito obrigada a todos, obrigada aos panelistas, e obrigada à equipe da Aliança da Saúde Planetária por montar essa sessão. Recomendamos que vocês deem uma olhadinha no trabalho que foi desenvolvido pelos panelistas, atividades separadas, nós temos lá textos escritos, Planet Earth, os pacientes, também sobre a legislação e também sobre o conselho do Blue Venture. Tudo que vem fazendo aí ao redor do mundo, inclusive Brasil, com o professor Viana. A menos que eu tenha esquecido de agradecer alguém, de qualquer forma, eu agradeço a todos. Então, agora chegamos ao fim dessa reunião para que os participantes possam seguir para as outras reuniões. Temos mais 2 minutinhos. Se alguém quiser entrar e dizer alô, fica à vontade. Temos 2 minutinhos. Obrigada. Obrigada, Cecília. Muito obrigada, Cecília. Obrigado a você, aos 3 panelistas. Painel incrível. Gostaria de lembrar os participantes que daqui a 10 minutinhos nós teremos uma entrevista muito interessante a respeito de liderança, governança e política. Não percam essa próxima sessão. Muito obrigada. Obrigada, adorei participar dessa reunião. Amigos e colegas, aproveitem a sua noite. Saudações do Quênia e bom dia para quem ainda tem o sol brilhando. Tudo de bom.